Fala contador, fala contadora! Tudo bom com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no canal Contabilidade Consultiva, que é o maior canal de vendas e gestão para contadores no Brasil. Aqui a gente busca ressignificar o papel do contador, para que o contador seja mais valorizado, para que o contador seja melhor remunerado, para que o contador, a contadora tenha mais impacto na vida das pessoas, das empresas. É isso que a gente defende no movimento Contabilidade Consultiva, esse movimento que congrega milhares de contadores em todo o Brasil. Nesse canal aqui, são 54 mil contadores me acompanhando e eu sou muito feliz, muito honrado pela sua confiança. Muito obrigado por tudo. Meu nome é Pedro Neri, sou empresário contábil, sou sócio de uma empresa chamada Marco, uma rede de contadores consultores sediada aqui no Espírito Santo. E nesse canal a gente leva conteúdo para te empoderar, para que você tenha mais ferramentas, mais conhecimento para você fazer a diferença na vida dos seus clientes. E com isso ser mais valorizado e, obviamente, fazer mais dinheiro com isso, né? Você tem que ser cada vez mais remunerado, porque eu acredito e defendo que os contadores devem ser esses profissionais protagonistas, o braço direito do empresário. É nisso que a gente acredita, é isso que a gente vive e por isso que todo dia aqui no canal Contabilidade Consultiva tem conteúdo para te fazer crescer na contabilidade, para te fazer prosperar. Você sabe que terça-feira é o dia que nós falamos de crescimento e hoje eu tenho um convidado especial que eu tenho certeza que você vai adorar conhecer. Se você ainda não conhece, ou se você já viu ele outras vezes aqui comigo, você vai gostar de rever, porque tem novidades bacanas aí para você, que é o grande Lucas. Deixa eu ver se o Lucas já está por aí. Ah, falou que já está aqui. Lucas Ribeiro da Rocha, já está aqui o pedido dele. Vamos lá, deixa eu chamar o Lucas para a conversa. Isso, galera, sejam todos bem-vindos. Graciele chegando aí, o Vini, o Bruno, a Aline, Luciane, o Renato. E chegou o Lucas. Grande Lucas, como é que você tá? Grande, Pedro. Tudo ótimo, você? Tudo beleza? Maravilha, meu amigo. Que Que bom te maravilha, ver. que maravilha. Bom te rever. Espero aí com muita saúde. Estou sabendo agora que Graças a paizão aí Deus. tá todo babão, não é isso? 8 meses já, 8 meses. 8 Passa rápido. meses. Tá grandão, né, cara? Eu vi nos seus stories um dia Tá desse, como é que enorme, ele tá? cara. Tá Tá enorme. lindão. Quase falando e quase Parabéns. andando já. Eita, maravilha. Daqui a pouquinho vai estar lá Que com você, bom, pô. que Treinando os bom. clientes, É, fazendo codificando, live, fazendo fazendo live. live. É isso aí. Eu Isso boto aí. a minha filha Pérola, eu boto de vez em quando aqui no Instagram para dar uma amenizada na minha live. Eu boto a criança, fica mais legal. De vez em quando ela aparece Contextualizar com o aí. home office, né? Tá certo? Pô, total. Inclusive, Muito gente, já vou bom. pedir desculpa para vocês. Se vocês ouvirem algum berro aqui atrás, é porque a Pérola tá tomando banho esse horário para dormir. E ela gosta de cantar. Quando ela sabe que eu tô em live, ela começa a falar também. Então, já peço desculpa para vocês Fica desde tranquilo. já. Lucas, obrigado aí pelo seu tempo. Fico muito feliz de Obrigado poder fazer esse você, Pedro, pelo bate-papo contigo. convite. Porra, sempre uma honra estar com você. Maravilha, maravilha. Hoje vamos falar de um assunto. E, ó, já vou começar. Gente, você que está aqui com a gente ao vivo, você que está com a gente na gravação, presta atenção, porque essa live é uma verdadeira aula. E que nós vamos falar sobre uns temas que são uma oportunidade para os contadores crescerem, fazerem dinheiro, terem impacto, que é como você atender empresas do lucro real. Já vou até fazer uma pesquisa, Lucas, aqui com a galera que está ao vivo com a gente. Vamos lá. Se você hoje, você que está aqui ao vivo com a gente, você se sente confiante em atender empresas do lucro real? Se você está confiante, coloca sim. Se você não tem confiança, você não tem segurança com o seu time, de repente com a parte técnica, coloca não. Pode ficar tranquilo, isso não vai aparecer na gravação, não tem nenhum cliente teu vendo isso, tá? Mas eu quero saber a tua opinião sincera. Você se sente confiante? Coloca aí, sim ou não. Seja qual for a tua resposta, hoje você vai ter uma verdadeira aula com um cara que é fera, referência no assunto, grande Lucas Ribeiro. E já vou passar a bola para você, meu amigo, para te pedir para contar a tua história. Como é que você começou nessa jornada? De onde veio essa ideia de atender empresas de maior porte? Conta um pouquinho para gente. Legal, legal, Pedro. Basicamente, a ideia nasceu da própria necessidade do mercado. Então, quando eu estava lá fazendo consultoria tributária, que foi onde eu comecei boa parte da minha carreira, né, nessa pegada de atender empresas, de reorganizar muitas vezes a parte de tributária, societária, empresarial, né, dos clientes, a gente percebeu que boa parte deles reclamavam das suas contabilidades. Então, isso era uma constante, né? Principalmente quando empresas estrangeiras vinham para o Brasil. Então, empresa espanhola, empresa italiana, alemã,
elas sempre demonstravam um nível de insatisfação ainda maior. Porque elas diziam, puxa, isso não é contabilidade o que me entregam no Brasil. O que me entregam no Brasil é um efeito tributário, fiscal, ou seja, eu quero ver contabilidade de verdade mesmo. E quando a gente mostrava dizendo, não, mas é que você está no lucro presumido, o Simples Nacional é assim, né? Claro que nesse caso não podia ser simples, mas eles entendiam, eles não conseguiam entender isso, porque lá fora, né, fora do Brasil, muitas vezes só existe o lucro real. Não existe outra sistemática tributária. Existe um benefício tributário de isenção ou de redução dos tributos sobre o lucro para as empresas iniciantes, né, sejam elas startups ou empresas menores, né, micro e pequena empresa, são incentivadas, mas elas são incentivadas com uma redução da alíquota, não com um sistema tributário diferente. Então isso era muito difícil dessas empresas entenderem, e começou a me sinalizar que putz, tinha oportunidade ali. Falei, pô, essas empresas estão demonstrando um nível de insatisfação, estamos com dificuldade de encontrar empresas de contabilidade. Eu não sou contador, né? Eu fiz administração e fiz direito, sou advogado, igual você também, né, Pedro? Também não fez, né? Mas somos empresários contábeis, efetivamente. Gostamos muito da área, né? Participamos muito desse setor. E eu percebi então que ali a gente tinha capacidade de buscar outros escritórios. Nós fomos e fui muito com esses clientes, vários municípios por todo o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Acompanhei boa parte desses empresários para buscarem novas contabilidades. E, pasme, sempre a resposta era muito similar, né? Não, o lucro real a gente não atende, não é mais fiscalizado, puta, não é nosso negócio, ou empresas pequenas. E de verdade a gente encontrou na época poucos escritórios dispostos a atender e de fato especializados em lucro real. Poucos eram especializados e nichados em lucro real. A maioria tinha lucro real, tinha uma divisão, tinham clientes, mas não com volume. Eu falei, puta, isso tem que ter oportunidade nisso. Então, abri uma empresa de contabilidade, encontrei, na época, um sócio contador, já não é mais, continua amigo, mas não é mais sócio. E aí, dali nós começamos uma jornada, em janeiro de 2016, de focar em lucro real. E Olha que legal. foi muito desafiador mesmo, principalmente conseguirmos profissionais capacitados. Por quê? A maior parte do profissional está habituado a trabalhar num escritório que atende Simples Nacional, né? Então nós temos hoje a maior parcela de empresas brasileiras no Simples Nacional. Só 3% das empresas no Brasil estão no lucro real. Então, naturalmente, você tem poucos profissionais formados com conhecimento nesse regime de tributação. E isso, então, nos abriu uma série de oportunidades, um leque de clientes muito interessante. Trouxemos muitas empresas, crescemos horrores. Saímos de 12 pessoas para mais de 70 pessoas já do primeiro para o segundo ano. Um crescimento estratosférico vem problemas estratosféricos, né, naturalmente. E aí a gente começou a ter o desafio de conseguir bons profissionais, tivemos que começar a formar esses profissionais. Uma das soluções foi justamente essa, Pedro, foi a gente contratar uma professora e dizer, pô, vamos trazer gente não formada, não capacitada em lucro real e vamos formar, né? Trouxemos a Lúcia Yang, professora de várias universidades, etc. E ela montou, inclusive, o nosso curso hoje, que a gente comercializa, disponibiliza online para as pessoas, que é um curso extraordinário, né, utilizado pelo nosso time desde o princípio. Então, nós formamos o nosso time com a Lúcia, e, enfim, nós temos, né, essa capacidade hoje interna de formar mão de obra, porque não tinha, né, e não tinha, e vou te falar, Pedro, não tem, né, ainda temos uma mão de obra rara, escassa, né, de profissionais realmente focados em lucro real, e que os escritórios, por sua vez, têm dificuldade de crescimento, né? Então, o escritório tem dificuldade de crescer porque não tem profissional, a empresa, muitas vezes, tem dificuldade de crescer porque não consegue um profissional para sua contabilidade interna, e nós também temos dificuldade de crescer, né? Mesmo usando tecnologia, mesmo usando muitos recursos já automatizados, muita robotização, precisamos de bons profissionais, né? Então, a gente ainda contrata muito contador, ainda forma muito contador para lucro real, e isso a gente vê que cada vez deve crescer mais, né? Com a reforma tributária, com as mudanças que a gente vem acompanhando das empresas do Simples Nacional e do lucro presumido, com cada vez uma margem menor, né? Então, se a margem é menor, se o lucro é menor, pô, por que não o lucro real, né? Mas a verdade é que pouca gente sabe fazer essa conta.
Mas será que o lucro real é melhor mesmo? Será que não é o presumido? Será que é o Simples Nacional? Será que é vantagem estar no Simples Nacional? Porque muita gente acha que Simples Nacional é benefício, né? Pô, não posso perder o Simples, né? Mas faz conta primeiro, para ver se você não pode mesmo, né? Então, isso a gente vem percebendo que muitas empresas já acordaram, Pedro. Já acordaram que tem que fazer conta e a conta tem que ser detalhada, tem que ver se o lucro real realmente, quando aplicam-se os benefícios fiscais, se ele não é muito mais vantajoso do que Simples Nacional e presumido. E quem sabe aplicar esses benefícios? Quem que vai conseguir dar esse norte para a empresa, para o empresário? O contador que conhece, que domina o lucro real, mas que domina de verdade, não só para fazer a contabilização, mas para fazer o conjunto, né, de tudo isso. Acho que esse é o grande ponto e é o que tem aí de oportunidade no mercado hoje, estrondosa, né? Tem muito mercado para todo mundo. É isso aí, Lucas. Para mim um ponto muito interessante, porque o que você está trazendo é o seguinte: existe uma área que ela requer conhecimento especializado, portanto, ela requer pessoas capacitadas para isso. Essas pessoas não estão disponíveis no mercado, você não consegue contratar bons profissionais no volume que você precisa se você quiser crescer, e isso é um desafio que afeta todo mundo. E tem algo que eu tenho falado, Lucas, com muita frequência no canal, é o seguinte: todo problema, meu amigo, minha amiga, é uma oportunidade. Se você está diante de um problema, isso é uma oportunidade fantasiada. E o fato de não haver profissionais capacitados para atender empresas de lucro real cria uma oportunidade incrível, porque poucos contadores se dispõem a atender essas empresas. Poucos contadores têm realmente conhecimento, experiência prática para atender essas empresas. Então, lei da oferta e lei da procura, lei da demanda. Se não tem muita oferta de serviço, a tendência é que os preços sejam maiores. Então, são clientes que vão pagar honorários muito maiores do que geralmente são pagos aí pelo mercado. Eu não sei, Lucas, se você pode falar, se você se sente confortável, se não puder, não tem problema. Mas qual o ticket médio hoje que vocês têm na Reut? Só para a gente ter uma noção para a galera que está nos acompanhando. Sim. O ticket médio está na casa hoje já de R$ 12.000, Pedro. A gente veio Olha trabalhando isso. lá atrás, no início, com o objetivo de 3.500. Na época todo mundo dizia, puta, isso é impossível, não vai ter e tal, né? E a gente foi conseguindo melhorar, né, o ticket médio ao longo do caminho, entendendo melhor o público, entendendo melhor o perfil de clientes em potencial, fazer esse nicho de fato acontecer. E hoje a gente já persegue, inclusive, tickets maiores, né? O nosso objetivo é passar de 30 como ticket médio, né? Olha só E você que vai dizer assim, maravilha. pô, mas isso é muito e tal. Não, não é. A verdade é que o custo é muito maior, porque você tem profissionais mais caros, obviamente, né? Onde que a gente consegue reduzir o custo e ter a margem maior é no uso da tecnologia, e quanto melhores são os teus profissionais, melhor é a tua margem. A verdade é essa. Se você tiver que ter 10 pessoas mais ou menos, elas vão fazer muita bobagem. Agora, se você tiver uma, duas, três pessoas extraordinárias, realmente especialistas em lucro real, que dominam, né, a apuração do IR e da CSLL, que dominam incentivos e benefícios fiscais, que entendem com profundidade o PIS e COFINS não cumulativo, isto sim leva a empresa contábil, leva o contador a ter muito mais assertividade, eficiência e, lógico, lucrar mais, né? Eu costumo dizer sempre, Pedro, quando eu vou fazer palestras em CRCs, etc., né, para contadores, como é o nosso público aqui hoje, de que o lucro real ele traz muitas oportunidades além da contabilidade. Então, de maneira clássica, o empresário do Simples Nacional, do lucro presumido, ele é aquele empresário que ele usa a contabilidade como um mal necessário. A verdade é essa, né? Ele não usa a contabilidade como ferramenta de gestão, ele não usa a contabilidade com efeitos fiscais, ele quer a contabilidade para gerar guia para ele e mandar. Manda aí no meu e-mail a guia, eu vou pagar e está tudo certo, né? Me entrega aí o balanço quando eu precisar para uma licitação, para o banco, para qualquer coisa e vamos embora. A maioria é assim. A empresa do lucro real não, ela tem uma necessidade maior societária, então ela tem uma necessidade de STA de capital fechado, de elaboração de acordo de acionistas, ela tem uma necessidade, às vezes, de uma gestão de custos mais eficiente, ela tem uma necessidade de uma consultoria, né, de um contador consultor, efetivamente, que leve para ela um olhar de gestão, né, um olhar para entender quais são as melhores linhas de receita, quais são os pontos de atenção em custo, essa margem faz sentido ou não faz, essa lucratividade está agregando ou não está, qual é o caminho futuro para um planejamento tributário adequado. Tudo isso leva a serviços complementares muito rentáveis. Então, às vezes, não é nem o ticket médio de 8, 10, 15, 20 mil reais
que vai deixar melhor rentabilidade. Mas é esse ao redor do honorário, né? O que está como complementar destes serviços é que pode trazer muita receita, né? Como um planejamento sucessório, né? Então, tudo isso traz novas receitas que muitas vezes o escritório ou o profissional não teria com facilidade, com volume, com empresas do Simples Nacional do lucro presumido. Então, acho que esse é um ponto muito relevante. A gente trabalha muito isso, Pedro, inclusive, e eu gosto de fazer, as monitorias, né, do curso de lucro real que a gente tem aqui, de debater isso com os alunos, né, de debater isso com os contadores, com os profissionais, para dar esse direcionamento, para a gente ter esse nível de engajamento, porque o que o cliente vê de valor muitas vezes na contabilidade é isso. Porque o resto, né, aspas, a guia, o balanço, isso é commodity. Né? Então isso não tem grande valor agregado. O que agrega valor é a estratégia. Né? É essa tomada de definição e de apoio na decisão do empresário de melhor norte que ele tem que seguir. Né? E isso envolve a contabilidade. Isso usa-se da regra tributária para se fazer. E é o profissional de lucro real que está mais capacitado para fazer isso, com certeza. Maravilha, maravilha. Você tocou num ponto muito importante para mim. Quando a gente compara, né, os entregáveis da contabilidade, você vê que a DARF que sai do meu sistema contábil é igual que sai do seu sistema contábil. A folha de pagamento que sai é no mesmo layoutzinho lá previsto na normativa do que o seu. A entrega padrão dos serviços contábeis é uma commodity, é um produto sem diferenciação. É como um grão de café. Um grão de café parece com outro. A gente coloca o mesmo preço. A diferença está nesse aspecto estratégico. Então, eu gostei muito do Lucas ter trazido essa visão. E as empresas, geralmente, optantes pelo regime do lucro real, por vezes empresas de porte maior, elas têm essa necessidade muito mais forte. E elas têm dinheiro para isso. São empresas que têm orçamento. São empresas que têm grana para fazer uma mudança de manobra. Às vezes o contador está atendendo aquele PJ pequenininho e o cara não tem nem dinheiro para corrigir o rumo. O cara está lá meio que pagando as contas. A empresa dele é quase que o salário dele. Ele está empregado na própria empresa. É um negócio pequeno. Ele não tem grana para investir em marketing, para pensar numa nova estratégia, para buscar uma nova operação. Então, quando você começa a focar em empresas de maior porte, você começa a ter mais espaço para fazer a diferença na vida deles. Porque eles vão estar mais prontos para isso. Agora, obviamente, o Lucas está trazendo um ponto poderoso. Você tem que estar pronto também. Você tem que estar pronto e ser capaz de sentar à mesa e ele te perguntar sobre uma estruturação societária, você saber conversar sobre isso. Sobre uma estruturação de uma holding, uma holding patrimonial, sobre uma questão de operação tributária, eu compro de onde, eu vendo para onde, quais são os reflexos disso nos aspectos contábeis, nos aspectos tributários. Então, contador, se você quer estar nesse nível de conselheiro estratégico, nesse nível de profissional, você tem que primeiro se preparar. Não dá para você esperar que você vai chegar lá primeiro. Não, primeiro você se prepara para depois você chegar lá. Geralmente a oportunidade só aparece quando você está pronto. E não o contrário. Então você primeiro se apronta para depois a oportunidade vir para você. E você poder exercer com segurança. Porque tem um detalhe. O Lucas sabe melhor do que eu. As empresas do regime do lucro real têm punições muito maiores. Pensar que você deixar de entregar um SPED ECD e um SPED ECF para uma empresa do lucro real, a multa é de R$ 1.500 por mês, por declaração. Inclusive, eu conheci um tempo atrás uma contadora que estava com R$ 36 mil de multa por não entrega. Simplesmente com a funcionária, ela faltou, licença maternidade, aqui foi cobrir, não cobriu, não fizeram controle direito, deixaram de entregar, foi ver no ano seguinte, pimba. Está lá o problemaço. Então, assim, você tem que estar preparado do ponto de vista técnico, do ponto de vista de gestão, para que você possa atender essas empresas. Agora é uma oportunidade incrível. E eu quero até perguntar para você, Lucas, você que já trabalha e atende centenas de empresas nessa área, quais são as particularidades? Assim, claro que é difícil a gente falar, né? Por exemplo, os falas de regimes especiais tem milhares de possibilidades, dependendo do estado, dependendo do produto. Mas, assim, quais são as principais oportunidades, ou não oportunidades, mas características que o lucro real traz para um contador, né, que ele pode apresentar para a empresa, até mesmo para convencer a empresa. Porque tem empresa que está no lucro presumido, às vezes, que se tivesse lucro real, estava pagando menos imposto. Ou poderia reunir as empresas lá, que está tudo fragmentado naquela função de empresas do Simples Nacional, se unisse aquela operação, estaria pagando menos imposto. Existe uma linha de debate nesse sentido? Clássicos, tudo isso que você colocou, Pedro. É muito comum, né, a gente detectar empresas que são grupos econômicos no Simples Nacional, com 10 empresas diferentes em nome do primo, o famoso elemento cítrico, né, o laranja, tá lá no nome do cara, puta, tudo perdido, daqui a pouco um morre, né, o outro se separa, o outro casa,
aí você perdeu tudo. Putz, isso é uma loucura, né? O pior planejamento tributário que pode existir é esse. E a gente vê isso acontecendo muito ainda e vê gente sendo presa, inclusive, por isso. Né? Ou seja, é uma fraude, efetivamente, com muito amadorismo em alguns casos, em que o empresário ele acredita que ele está fazendo certo. Ele diz, não, mas está tudo certo, tem aqui no meu endereço ó, várias salinhas separadas, estão todas com o mesmo nome para o cliente, mas a nota sai uma por uma individual. Porra, isso é uma baita de uma fraude, né, que você está fazendo. E às vezes ele acaba, na verdade, pagando muito mais caro no Simples Nacional. Porque ele pega as faixas altas, né, do anexo 1, do 2, do 3 até mesmo, enquanto que no lucro real ele pagaria muito menos. Tem créditos sobre as entradas, aproveita benefício fiscal, aproveita incentivo. Né? Então tudo isso leva ele a estar regular, ter controle sobre tudo, não ser roubado nem dentro da empresa e nem fora, né? Então essa gestão é muito importante. Agora, o que de fato a gente encontra no lucro real como potencial? Do simples ao mais complexo. Vamos do simples. Depreciação e amortização. Não raras vezes isso não é feito ou não é feito da maneira certa. Né? Porque no presumido e no simples nacional não tem efeitos tributários, não tem efeitos fiscais. Então no lucro real isso faz diferença. Né? JCP, o juro sobre capital próprio, a remuneração dos sócios, né? Então, empresas que estão no lucro presumido pagam lá os seus dividendos, empresas do Simples Nacional da mesma forma, pagam uma partezinha pequenininha, né? Como Prolabore. Não raras vezes também acaba sendo punida por isso, enquanto que no lucro real a gente tem essa capacidade, esse potencial de ser reduzida a carga tributária efetiva, usando os juros sobre capital próprio. Subvenção, temos a questão do próprio PAT, leis de incentivos como pesquisa e desenvolvimento, né, lei do bem, que pode ser muito utilizada, muitas empresas já investem em inovação, em desenvolvimento tecnológico e acabam não utilizando disso. A própria organização do que tomar créditos de PIS e COFINS. Né? Então, a verdade é que gera um nível maior de complexidade, óbvio, lucro real, né? Traz grandes oportunidades nessa sistemática de apuração dos tributos, mas gera economia, né? Muitas vezes. Gera segurança, gera economia para a empresa e faz com que o profissional, obviamente, seja muito mais valorizado. Né? Então, o profissional do lucro real, ele é o profissional nata. Né? Ele, querendo ou não, e a gente tem que ser realista sobre isso, né? Não é depreciar o profissional do Simples Nacional, do presumido, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e não entendo de forma nenhuma isso como uma colocação pejorativa. Não é. Mas é a visão do mercado, né? Como o mercado enxerga, como as empresas enxergam. Então, uma empresa hoje, uma indústria, naturalmente ela contrata um profissional de lucro real. Ela contrata, porque ela tem a contabilidade dela interna. Mas ela vai contratar o cara que passou a vida inteira fazendo Simples Nacional em escritórios, ou ela vai contratar o cara que passou a vida inteira, ou os últimos anos, ou que é um especialista em lucro real, que conhece já do IRPJ, da sistemática de apuração, né, da sistemática de apuração dos benefícios e os próprios benefícios fiscais em si. Né? Calcula um JCP aí para mim, né? O cara vai dizer, o cara vai se perder, não sei como é que calcula. Né? Faz uma apuração aí de PIS e COFINS não cumulativa, de monofásico e tal, não sabe, né? Então essas questões muito particulares elevam o valor desse profissional, obviamente. E quando a gente fala do escritório de contabilidade, da mesma forma, né? O escritório que hoje, ainda que atenda Simples Nacional e lucro presumido, só o fato dele ter condições de debater sobre o lucro real, dele ter condições de mostrar ao cliente dele que ele conhece, que ele entende, né, que ele tem insumos para poder fazer uma análise mais pragmática e consistente, né, do que fazer, de comparar simples, presumido e real, isto já agrega muito valor a ele também. Né? Então, eu vejo que do simples, né, a gente já tem muita coisa para ser feita, e aí, lógico, pensando no nível mais complexo, em triangular operações, fazer operações usando estruturas no exterior lícitas, obviamente, né, operações com holdings, operações com fundos, né, dentro do Brasil, operação com FDIC, né, para reduzir carga tributária também em direitos creditórios. Dá para elevar bastante a barra, né? Obviamente. E tudo isso aí, Lucas, vai para empresas você maiores. fala lá no curso, cara? Tudo isso a gente aborda, sim, aborda com bastante profundidade, não só a parte técnica, né, a parte prática disso também.
E a gente trabalha as monitorias também, Pedro. Então, uma vez a cada 15 dias, né? A gente não tem muito esse compromisso fixo, né, com as monitorias, mas a gente sempre tem um cuidado e um desejo de fazê-las, porque a gente entende que isso agrega muito, combina muito aí com o curso. E também temos o grupo, né? Temos os grupos de WhatsApp, a gente limita aí a 100 participantes cada grupo, que a gente coloca então os alunos ali e a gente também vai discutindo, vai tirando dúvidas em conjunto. Então é um ambiente muito rico de aprendizado, né, para o lucro real. A gente quer realmente formar o maior número de profissionais, porque eu acredito que se hoje temos entre contadores e técnicos contábeis, temos mais de 500 mil pessoas no Brasil, né? Dessas 500 mil pessoas, provavelmente 2%, 3%, de fato são especialistas em lucro real. Então, poxa, tem muita oportunidade ainda para que a gente consiga abordar um mercado muito maior e crescermos todos juntos. Maravilha, maravilha. Ó, daqui a pouquinho, se você está com curiosidade para saber mais sobre esse treinamento, no final da live a gente vai falar sobre o treinamento que a Reut fez. Olha que bacana, uma metodologia que eles usam para formar a equipe deles. Eles estão abrindo essa metodologia para o mercado contábil, para que outros profissionais contábeis, inclusive da mesma cidade, o Lucas fica aí, tem operação em Curitiba, em Brasília, em São Paulo, mas de qualquer lugar do Brasil, se você quiser aproveitar essa oportunidade e ajudar as empresas no lucro real, você vai ter a oportunidade de fazer esse treinamento com quem faz. Esse é mais importante, gente. Preste atenção. Eu vou dar uma dica de ouro para você, tá? Uma coisa que a gente no Brasil é orientado, até depois eu ouvi tua opinião, Lucas, sobre isso, mas no Brasil a gente é acostumado a aprender com as escolas formais da vida, né? Com o colégio, com a faculdade. E muitas vezes nas escolas formais, você não está diante com quem está operando o negócio, com quem está vivendo com o negócio. Aquilo que hoje se chama do skin in the game, quem está com a pele em jogo. O que você tem que aprender com muita clareza é o seguinte: buscar aprender não com quem sabe, mas buscar aprender com quem faz. Porque quando você aprende com quem faz, você tem experiência de campo de batalha. Você tem experiência da vida prática. Você tem experiência de saber como eu posso resolver problemas reais. Quando você aprende só com quem sabe, qual é o problema? Às vezes, quem sabe uma teoria que está desconectada da realidade. Então, eu já vi muitas aulas, minha formação é na área do direito, a parte tributária completamente desconectada, falando-se de teoria geral, e vai lá no Código Tributário Nacional, e vai na constitucionalidade, e vai no direito. Uma balela danada. Beleza, como é que eu faço para apurar esse imposto? Como é que eu faço para convencer esse cliente? Como é que eu faço para trazer economia para ele com segurança? São coisas que você só aprende no campo de batalha, com quem faz. Então essa é uma dica valiosa. Se você quer aprender alguma coisa na sua vida, vai atrás de quem faz. Porque quem faz tem o suor, tem a poeira do campo de batalha. E isso aí é o que faz toda a diferença para você também conquistar seus resultados. Isso faz sentido, Lucas, para você? Faz bastante sentido, Pedro, e é uma realidade, né? E eu gosto muito de estudar também, gosto muito de ler, leio muitos livros todas as semanas, assim, adoro pegar o Kindle e devorar, né, livros. E eu sempre gosto e procuro os livros daqueles autores que têm a vivência prática, né? É muito difícil você pegar um autor de livro que o cara tá lá e, puta, ele fala, né? Ah, como ganhar o seu primeiro bilhão, né? Mas você já ganhou o primeiro bilhão? Não, então, pô, como é que você está ensinando a ganhar bilhão, pô? Não faz o menor sentido isso, Exatamente. né? Eu teria vergonha de escrever um livro desse, né? De verdade. Teria vergonha de fazer e falar, ensinar algo que eu não fiz. Né? Não faz o menor sentido isso para mim. Então, o que você falou é brilhante, concordo 100%. E a gente realmente se esforça muito em entregar o máximo de conteúdo, né, Pedro? E até às vezes as pessoas perguntam, né? Pô, mas vocês estão criando concorrentes para vocês mesmos? Eu digo assim, porra, eu tenho 350 clientes. Existem 500 mil empresas hoje no lucro real, Pedro. Hoje existem 500 mil empresas. Ou seja, eu não tenho nada do mercado. Existe um mercado gigantesco ainda para se fazer e que eu não vou atender esse mercado, eu não vou conseguir ir para esse mercado se não tiver gente, se não tiver profissional formado, se não tiver consciência, se não tiver cultura de lucro real. Então é nosso papel como escritórios, como empresas de contabilidade, como profissionais, né, do setor contábil e tributário, levarmos o conhecimento aos nossos clientes. Não necessariamente todo cliente, toda empresa vai para o lucro real. É óbvio, né? Evidente que nem todo mundo vai fazer sentido. Mas pelo menos tem que ter a perspectiva, tem que ter o cuidado de se fazer essa análise.
né? Tem que saber que está fazendo uma análise realista. Muitas vezes, Pedro, nós pegamos aqui empresas que chegam para nós e dizem assim, olha, meu contador, já passei por 2, 3, ele me disse que o lucro real não compensa. Ah, então tá bom, traz o cálculo aqui, vamos ver o cálculo que foi feito. E a verdade é que não compensa porque o contador não sabia fazer o cálculo do lucro real. Então, ele não considerou nenhum tipo de benefício, ele não considerou nenhuma estratégia para o lucro real. Ele só fez o feijão com arroz. Ele disse, ó, vai mudar disso para isso. Bom, mas aí você não tomou crédito de PIS e COFINS, pô. Ah, não, Botou mas eu naquela poderia só planilhinha, ver um né? pedaço, não sei o quê. Botou uma planilha É. dele ali de pão, desculpa, né? Mas é a realidade. E assim, de novo, não é uma crítica ao setor. As pessoas às vezes confundem, né, o que eu falo. Então, para deixar bem claro, né? É uma realidade e a gente tem que ser protagonista nessa realidade, como você sempre fala, né, Pedro? De que nós temos que mudar isso. Nós temos que mostrar para o mercado, temos que mostrar para as empresas o quanto a contabilidade é importante. O quanto a contabilidade é fundamental para o sucesso de uma empresa. E ela é fundamental quando ela é assertiva. Ela é fundamental quando ela entrega o número verdadeiro. Ela é fundamental por ela justamente trazer essa realidade dos números e dizer, não vale a pena. E tudo bem não vale a pena o lucro real, mas você tem que ter convicção disso. Você tem que ter um número detalhado, você tem que ter análise com todos os benefícios fiscais, você tem que ter análise com a realidade do PIS e COFINS bem calculada. E aí muito cuidado, né? Porque todas as propostas de reforma tributária trazem uma sistemática não cumulativa. Não cumulativa. Então, essa vida que nós temos hoje, tranquila, de PIS e COFINS cumulativo, vai acabar. Né? Vai Eu virar quero até te tudo não pedir, cumulativo. Vai quero virar tudo até te não pedir para a gente cumulativo. E debater aí? isso agora, Lucas, porque isso Vamos lá. é um ponto para a gente situar os contadores que estão aí com a gente. Hoje o lucro real, ele por vezes me parece algo inspiracional ou algo desejável. Nossa, eu quero atender as empresas do lucro real porque são empresas maiores, são empresas que vão valorizar mais o meu trabalho, são empresas que vão pagar honorários justos, são empresas onde eu vou ter mais espaço para atuar e ter minha profissão com propósito, com orgulho, e de fato isso tudo é verdade. Você, com essas empresas de maior porte, você é capaz de fazer aquilo que você sempre quis. Afinal de contas, você não estudou 4 anos na faculdade para ficar digitando nota fiscal ou para ficar fazendo lançamento na mão. Você não fez isso. Você está aqui para impactar a vida das pessoas, para poder deixar a tua marca no mundo. E você consegue através da contabilidade. Você só tem que saber para quem você vende. Tem cliente que não quer isso, e tudo bem. Tem cliente que precisa disso. Você tem que ir nesses clientes. Agora, o que está acontecendo, meus amigos, é que existe uma grande possibilidade daquilo que era uma aspiração, um desejo, vira quase que obrigatório em muitos casos. Porque nós temos um cenário de reformas tributárias, de propostas de reformas tributárias. Uma já estava na boca do gol, que foi a CBS. Eu vou pedir para o Lucas, que é um especialista no assunto, para explicar um pouco mais sobre isso. Mas que elas praticamente empurram todas as empresas que estavam no lucro presumido para o lucro real. Você tem números de cabeça? Quantas empresas estão no presumido hoje, Lucas? 3 milhões e meio de empresas, Pedro. 3 milhões e meio de empresas. Das 20 milhões, cerca de 11 milhões são MEIs, não é isso? Como é que está a nossa Isso divisão mesmo. hoje de Isso empresa? mesmo. 11 milhões mês, mais ou menos. Então, 4 11 milhões milhões e são meio de MEIs. empresas no Simples, isso, arredondando os números aí, né? Obviamente. 3 milhões e meio de empresas no presumido e 500 mil empresas no real. Isto tirando as empresas públicas, tirando as empresas que não têm potencial de uso da contabilidade. Igrejas estão tiradas desse leque, embora usem contabilidade, condomínios, etc., para a gente ter uma comparação mais coerente em relação a potencial para lucro real e potencial de reforma tributária. Então a gente reduz esse leque para 18 milhões de empresas quando a gente faz a 18 análise. milhões. Agora, imagina Isso. o cenário, se acontece uma mudança legislativa, como o Lucas vamos debater agora, que de repente empurra parte dessas empresas do simples lucro presumido para o lucro real. Daqui a pouco tem mais empresas do lucro real do que simples nacional. Vai inverter a pirâmide. Possível? É possível. Conta um pouquinho mais para a gente, Lucas. Faz um panorama Com do que está por certeza. vir e Vamos explica qual é a lá. consequência disso para o contador. Vamos lá. Todos os projetos de reforma tributária, com exceção de um, né? Então nós temos a PEC 45, a PEC 110, temos a PEC 07, que é de 2020, os outros são de 2019, e temos a própria CBS que foi proposta aí. E é provável que a gente tenha uma nova, né? Ou novas, né, propostas de reforma tributária. O fato é que todas elas trazem uma sistemática não cumulativa, que é o princípio do IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, que funciona assim em quase o mundo inteiro. Né? Nós é que somos
muito criativos e inventamos um sistema tributário inédito para o planeta Terra. Inédito, vírgula, porque a Bolívia, né, que é uma super Um belo referência, país, né? um belo país em sistema tributário, né, com todo respeito aos outros elementos positivos que o país tenha, né, obviamente, é o seu povo maravilhoso, mas é fato que essa estrutura tributária é uma estrutura falida, né, uma estrutura que não tem a menor relevância, é muito mal vista, inclusive, pelos investidores externos, e uma das maiores, dos maiores entraves, né, para que a gente tenha crescimento no nosso país. Então, a gente tem uma sistemática ruim, danosa, né, para as empresas, principalmente para as empresas grandes. Então, a gente está afastando a maior possibilidade de trazer capital. Este é o grande problema, né? E é isto que faz com que a reforma seja tão crítica para o nosso país e tão urgente. A partir do momento que essa reforma começa a tomar corpo e velocidade, que é o que eu acredito bastante, que já era para ter acontecido, né? Se não fosse a pandemia, se não tivéssemos o Covid no ano passado, certamente a reforma teria sido aprovada, certamente. Ela não foi por causa da pandemia. Vai ser retomada ao longo desse ano ou do próximo, no máximo, né? Mas eu acredito que dentro de 3 anos, estourando, a gente tenha uma sistemática não cumulativa muito similar ao IVA, não é? Imposto sobre o Valor Agregado. Então, o que é o valor agregado? É a não cumulatividade. É a forma como as empresas do lucro real hoje trabalham. Simplificando, tudo que se compra tem que ser lançado. Pronto, tem que ser lançado quando? Rápido. Né? Tem que ser lançado no dia, na semana, no mês no máximo, né? Porque eu preciso apurar os tributos para recolher no mês subsequente. Há muitas iniciativas e debates sobre uma sistemática voltada para o sistema financeiro, ainda incipiente e deficitária sob muitos aspectos, principalmente porque poucos países já adotaram e têm sucesso com ela. E ainda assim dependem da apuração. Então, ainda que o recolhimento esteja na sistemática financeira, a gente vê o processo em si de obrigação acessória, de entregas e comunicações com o fisco acontecendo pela análise, pelos olhares do contador, né? Então, a contabilidade vai precisar trabalhar mais. Isso significa um custo maior, significa um conhecimento maior. Aí você vai dizer assim, mas isso significa que a empresa é obrigada a ir para o real? Lógico que não. Agora, se o PIS e COFINS forem iguais no presumido ao do lucro real, e se toda a apuração for igual a do presumido, for igual a do real, o que muda? Muda que quem tiver muito lucro fica no presumido. E quem tiver pouco lucro vai para o real. Pronto, acabou. É só essa a diferença. Hoje não é só essa a diferença, porque hoje tem PIS e COFINS diferente, tem toda uma sistemática diferente, porque o cara que não pega a nota de tudo, ele não tem como saber o lucro efetivo dele ao final do exercício, que aliás eu atribuo a isso muito das problemáticas que nós temos na gestão de empresas no Brasil. Né? Então as empresas não sabem qual é o seu lucro, né? Porque a contabilidade não entrega isso para elas. Entrega um lucro fictício, né? Que ela diz assim, acho que é isso. Né? E aí o gerencial fica prejudicado, o contábil já não é tão relevante, enfim. O fato é que, com a reforma, muitas dessas empresas, então, do presumido, 3 milhões e meio de empresas, serão provocadas a avaliarem o lucro real. Quem tiver com lucro abaixo da presunção, acabou, é real. Simples assim. Quem tiver acima, fica no presumido. Mas a sistemática de apuração é a mesma. Então, isso vai abrir um leque de oportunidades de uma necessidade do mercado estratosférica. Pela própria mudança de reforma tributária que vai acontecer e que os contadores vão ter que se especializar para poder dizer aos seus clientes, né, e às empresas para as quais trabalham, dizendo, escuta, funciona assim agora, mudou isso, mudou aquilo, né, agora nós vamos trabalhar desse jeito. E, ao mesmo tempo, essa nova predisposição ao lucro real. Mas e o simples, onde fica em tudo isso? Primeiro que eu acho simples, uma sistemática também muito danosa para o crescimento das empresas. Olha que coisa maluca, né? Quanto mais a empresa cresce, mais ela paga. Oi? Né? Não faz o menor sentido isso. Nenhum país no planeta Terra usa essa sistemática para apoiar empresas, para apoiar micro e pequenas empresas. Como eu disse, o que se faz lá fora para micro e pequena empresa é zerar a tributação sobre o lucro, é zerar a tributação sobre folha. Por quê? Porque a empresa está começando.
Mas se a empresa está começando, então vamos deixar ela contratar um monte de gente, não vamos cobrar dela, vamos cobrar das outras. E se essa empresa está começando, vamos então fazer o seguinte, não cobra mais sobre o lucro. Porque mesmo que ela tenha lucro, ela vai ter que reinvestir, ela vai ter que colocar na operação, ela vai perder muita coisa. Não cobra isso dela. Lindo, maravilhoso, é assim que deveria ser. Então o simples hoje, né, na verdade, extremamente complexo, ruim e péssimo para o crescimento do nosso país, para o desenvolvimento das empresas. Péssimo, horrível. Né? Então a tendência é que ele sofra alterações ao longo do tempo também e, de novo, vai empurrar mais empresas para o lucro real, mais empresas para que elas se organizem, no mínimo, como se estivessem no lucro real. Olha só que análise interessante, gente. E deixa eu complementar, Lucas, com alguns pontos. Eu fui até tomando nota aqui. O fato de nós termos empresas sendo incentivadas a irem para o lucro real, por tudo isso que você está trazendo, a questão da cumulatividade do PIS e COFINS, seja lá como for chamado, CBS, enfim, de você ter que empurrar essas empresas que estão tendo lucratividade abaixo da presunção de você ir, e são muitas empresas, não é toda empresa de serviço que lucra 32%, se você for fazer a contabilidade mesmo, tem empresa que lucra menos que isso. E todo o trato de você ter que mudança de talvez no Simples Nacional, que é uma outra tese que você bem traz, dos incentivos que o Simples Nacional tem, né? De repente, aquele incentivo que você tem de não pagar o CPP, a contribuição previdenciária patronal, se aquilo se estende a outras empresas, se você muda a forma de tributação da mão de obra, o Simples Nacional passa a ser um desestímulo mesmo, né? Porque as alíquotas podem ser muito altas, né? Você que está aqui, você sabe muito bem disso. Então, existe uma grande tendência para que muitas empresas sejam empurradas para o lucro real. Sem contar que aí já é um outro papo de futurologia, falam-se por aí, inclusive, de aumentar o limite do MEI. Não sei se você viu essa história, né, de caminhoneiro está conseguindo aumentar para 300 mil. Imagina se isso passa e vai para as outras empresas. Cara, aquela empresa de Simples Nacional, eu particularmente, meu voto, eu acho que isso não passa não. Mas vamos para esse cenário. Se as empresas do Simples Nacional, até 300 mil, MEI pudesse faturar até 300 mil no ano, quantos dos seus clientes hoje seriam levados nessa? Do cara ter que pagar uma alíquota fixa, não precisar mais do contador, suponhamos. Cara, se você está apostando todas as suas fichas nesse tipo de negócio, você pode estar correndo risco. Então, assim, existe uma mudança acontecendo que está acontecendo agora. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, o Brasil, até por força desse momento, dessa crise, ele está num déficit público nunca antes visto na história desse país. O endividamento brasileiro está num nível estratosférico. O nível de ficar em questões de daqui a pouquinho, se continuar nesse ritmo, ir para uma Grécia da vida, como Grécia foi de quebrar. Se não houver uma reforma tributária que vai aumentar impostos, ela não vem para diminuir imposto, ela vem para aumentar. Vai mudar onde tributa, a forma de tributação, mas a arrecadação do bolo tem que aumentar, porque o Brasil está quebrado. O Brasil tem servidores públicos para pagar, tem aposentados para pagar. E o país não cresce. Então, a reforma tributária vai ser um game changer, vai ser um fator de mudança na contabilidade. Os contadores que estiverem prontos aí nesses próximos meses para isso, eles vão surfar uma onda sem igual. Porque as empresas vão começar de uma hora para outra a pedir apoio, não vai ter contador disponível com conhecimento para isso. E você pode ser esse contador, você pode ser essa contadora. Se você se preparar, se você dominar esse assunto, se você estiver presente para ele. E é por isso que eu convidei o Lucas, que é referência no assunto, e vamos falar daqui a pouquinho sobre o curso Verdadeiro Lucro Real, em que o time do Lucas, Lúcia, inclusive, uma pessoa maravilhosa, ensina exatamente esse passo a passo. Mas uma última pergunta que a Gi deixou aqui, a Gi, incrível, obrigado, Gi, pela tua presença. É uma objeção muito grande que às vezes os contadores têm, e uma objeção verdadeira. Mas como fazer quando o cliente não tem controle? Como fazer quando o cliente é bagunçado e não faz a parte dele? Como tratar nesse caso, Lucas? Vender o controle para ele, Pedro. A melhor forma é levar conhecimento e mostrar para ele o quanto o controle agrega. Normalmente as empresas sem controle, elas vêm de um processo cultural. Elas acreditam que deste jeito funciona, né? E aí com isso, muitas vezes acabam perdendo dinheiro. A empresa não ganha dinheiro, ela acaba, né, perdendo na sua estrutura, mal colocada, né, seja ela de gestão de estoque, de gestão das contas a pagar, né? Às vezes está pagando sem nota, mas aí o cara paga maior. Né? Então isso tudo é muito perigoso para a empresa. Então o contador hoje ele tem mais esta oportunidade. Né? Deixa eu vender aqui um pacote para você de preparação para o lucro real. Então acho que essa é a grande questão, é saber o que levar para a empresa e dizer para ela, você quer se organizar?
Olha, eu digo a você que são pouquíssimos empresários hoje que devem responder não quero me organizar. Não, eu gosto de fazer tudo errado mesmo. Eu gosto de estar desorganizado, eu gosto dessa desorganização, né? Eu gosto de correr Acredito, risco. eu gosto de correr risco besta, né? Que é pior do que correr risco, né? Então essa questão, Pedro, hoje de que muitos empresários eles não querem fazer o certo, isso vem reduzindo drasticamente ao longo do tempo. Drasticamente, e a gente vê o quanto a Receita Federal está mais capacitada em autuar. Autuou pouco no ano passado, vai autuar pouco nesse ano por conta da pandemia, porque senão quebra todo mundo. Mas lembrem-se, a Receita tem 5 anos para autuar. Então ela tem 5 anos para frente para achar o 2020 que foi feito mal feito. Né? Tem 5 anos para frente para achar o 2021 feito mal feito. E aí? Quem paga essa conta? Né? Como é que vai ficar esse processo? Então as empresas querem se organizar. O problema delas é que elas acham que isso fica mais caro, porque se elas forem fazer tudo certinho, elas vão ter problemas, porque vão ter mais imposto para pagar, e às vezes é o contrário, elas vão ter menos imposto para pagar. E elas acreditam que a organização custa caro, né? E eu sempre digo que a desorganização custa muito mais caro. Então, quando o empresário realmente ele percebe isso e o contador tem a capacidade de levar e de vender isso com coerência, com conhecimento, não tenha dúvida de que ele vai ter muito mais resultado e o profissional, obviamente, também. Maravilha, maravilha. Olha só, Lucas trouxe essa solução. Lembra que a gente falou no início? Todo problema é uma oportunidade fantasiada. Se o cliente é desorganizado, que maravilha! Temos mais uma solução para vender para ele. Temos mais uma solução, seja para você terceirizar o processo, como é através do BPO financeiro, seja você fazer uma consultoria financeira para implantar esses processos, como ele compra, como ele vende, como ele controla. Isso tudo oportunidade, é dinheiro na mesa. Agora, se você for capaz de mostrar para o empresário que vale a pena, especialmente do ponto de vista financeiro, dos impostos que se recolhe a menos, do controle que ele vai ter da empresa, dos relatórios, informações que vão ajudar ele na tomada de decisão, de não ter mais desvio de dinheiro da empresa dele, enfim, são N benefícios que a organização traz. E se você mostrar que você vai estar de mãos dadas com ele, fazendo isso junto com ele, cara, como o Lucas disse, não tem empresário que, não, eu quero ficar desorganizado, não, eu gosto. Eu gosto de ser bagunçado, eu gosto de não fazer a menor ideia de quanto a minha empresa lucra. Eu me sinto bem, eu prefiro não saber do que saber. Óbvio que não, gente. O empresário não faz porque ele não é estimulado, ele não tem benefício, ganho de dinheiro com isso, e não tem ninguém que pegue ele na mão. Agora, no momento que você tem empresas que têm oportunidades e que tem alguém que pega na mão, que é esse contador, essa contadora, ele é óbvio que ele vai. Tem um caso de uma empresa no Rio, para fechar esse raciocínio, gente, uma empresa muito bacana, ela é especializada em supermercados. E o que ela faz? Ela pega pequenos supermercados, que na maioria das vezes estão lá tributando do Simples Nacional, aquela bagunça toda, e ela traz um modelo de negócio. Olha, fulano, esse frigorífico aqui, você vai passar a alugar ele vai passar a entrar como despesa dedutível, a gente vai mudar para o regime do lucro real, essa aqui é o nível de produto, você está comprando banana mais caro, mais barato. O cara traz um projeto para essa empresa, organiza a empresa. Empresa, é claro, eu vou pagar 3 vezes mais de contador, porque é esse tipo de contador que eu quero do meu lado. Para você ser esse tipo de contador, você tem que estar preparado. E é isso que eu quero para fechar nossa live, Lucas, de você comentar um pouco sobre como funciona esse treinamento, o verdadeiro lucro real, que o time da Reut, liderado aí pela Lúcia, uma pessoa incrível, o treinamento que vocês fizeram, então abrindo para o mercado contábil, aquilo que vocês já usavam dentro de casa e agora estão abrindo para que outros contadores de todo o Brasil possam aproveitar. Legal, Pedro, muito bom. O curso do Verdadeiro Lucro Real, como você muito bem colocou, ele nasceu para atender a nossa própria dor, né? Ou seja, nós tínhamos uma necessidade muito grande de capacitar o nosso time e a gente vem dedicando muito tempo, muita energia em capacitação, efetivamente. A gente investe pesado, né, para fazer com que os profissionais estejam cada vez mais capacitados, dedicados, né, a fazer esse trabalho todo junto aos nossos clientes. E a gente fazia isso de maneira presencial, né, até a pandemia. Fazíamos isso dentro de uma das nossas estruturas, a gente tinha uma sala de treinamentos para mais de 40 pessoas aqui em Curitiba, e a Lúcia tinha uma dedicação quase que diária, né, com todos os nossos profissionais em fazer esse acompanhamento e todo esse desdobramento da capacitação. Quando veio a pandemia, nós colocamos, então, para que esse curso ficasse online, né, e resolvemos gravar, produzir realmente,
com estúdio, com algo muito bem elaborado, né? Contratamos pessoas para fazer edição. Então fizemos um curso profissional de fato, né? A Lúcia é autora de vários livros, tem muito conhecimento, né? Formada também em Direito, Contabilidade, Administração, tem várias pós-graduações. A Lúcia é um fenômeno. Lê, estuda todos os dias 8 milhões de materiais. Eu falo para ela, para de me passar, Lúcia, pelo amor de Deus. Não consigo nem ler esse negócio que você me passa. É muita coisa. É muito material, é muita informação, né? Muito conteúdo de fato. E ela consegue transmitir isso com maestria, né? Uma pessoa extraordinária mesmo. Eu participo também, né, bastante, principalmente nas monitorias. Então a gente trabalha muito próximo isso com os profissionais, com os alunos que estão ali conosco. Uma boa parte do nosso time e principalmente as pessoas novas que entram, elas já entram fazendo o curso também. Então é de fato ainda o nosso canal de formação dos profissionais, né? A gente entende que isso é absolutamente necessário, né, para que todos estejam alinhados. Então a gente manter o nível de profissionais, né? Muitas vezes até escritórios de contabilidade compram, né, para todos os seus times fazerem, né? Colocam lá para todos os profissionais do escritório se especializarem, né, estarem preparados de fato. E são 8 módulos, são mais de 30 horas de curso, então tem muita parte teórica, técnica, prática, porque é de fato uma formação, Pedro. Isso é muito importante. Eu sempre gosto de deixar isso muito claro, né, para quem vai participar, mesmo quem é do nosso time, né? É um curso que tem que ter dedicação, né? Não é um curso para gente preguiçosa, né? Não é aquele curso que o cara vai dizer assim, deixa eu fazer aqui o negocinho e tal, vou pegar o certificado e você... O certificado, né? Postando no LinkedIn lá, vou postar no Insta que eu sou agora especialista em lucro real. Não vai, né? Porque é de fato para profissionalizar mesmo, para o cara sair pronto, né? Pronto, óbvio, né? Tem muito e sempre vai ter muito para aprender. Todos nós temos, né? A dinâmica é muito veloz, né? Do mercado tributário, enfim, dos aprendizados todos. A STF hoje define uma coisa, amanhã define outra, né? Então isso tem que ter um acompanhamento, por óbvio. Mas é fato que esse curso, se o profissional, se a pessoa se dedicar, né, participar conosco das monitorias, realmente fizer as provas, né, participar de todas as etapas do curso, é realmente uma formação muito profunda e que leva a um nível de conhecimento e de preparo para atuar sozinho, para atuar em grandes escritórios, para atuar em grandes empresas. Não raras vezes temos alunos de empresas, inclusive, né, donos de empresas, que dizem assim, eu não quero mais discutir com o meu contador, eu quero saber o lucro real, eu vou ser especialista em lucro real. Isso é super legal, se você for pensar, né? Porque não só o profissional passa a ter também um nível de discussão igual para igual com o empresário, muito próximo com o empresário, para saber esse alinhamento e para ter a possibilidade, muitas vezes, de definir estratégias melhores, porque o empresário está entendendo, né, o que está acontecendo com a empresa dele, sabe para onde está indo, sabe o porquê daquela decisão tributária, sabe do risco que ele está assumindo. Então isso é super bacana para que a gente realmente qualifique o mercado como um todo, né, Pedro? Maravilha. Por isso que eu estou te trazendo aqui, meu amigo, te convidando mais uma vez para essa É um live. prazer, é um prazer. Que eu quero... Sempre um prazer estar com você. Pô, é muito legal com o nosso certeza. bate-papo. A gente já tem várias vezes, né, várias lives e Sem você se dúvida. agregando, né, cara? Um cara, você vê que Sem é uma das dúvida. grandes mentes brilhantes que nós temos no mercado contábil e mentes que colaboram. Isso que é muito bacana no Lucas. Tanto é que está trazendo para o mercado contábil esse curso, o verdadeiro lucro real. E se você quiser fazer parte dos 3%, os 3% dos contadores que estão preparados para atender empresas de lucro real, que vão conduzir nessa transformação, que vão aproveitar essa onda que está vindo com a reforma tributária, com empresas precisando repensar sua tributação, você atendendo os seus clientes e agregando valor, você não pode perder essa oportunidade. É por isso que eu estou fazendo essa live, para que, se caso você esteja comprometido em crescer, em avançar, não perde esse curso, o verdadeiro lucro real. E eu tenho um bônus para te dar. Quem se inscrever pelo link que eu vou mandar, e é um link que eu só consigo mandar se você mandar uma mensagem direta. Você vai ter que ir lá no meu Instagram e me mandar a mensagem. Pedro, me manda o link, por favor. Eu vou mandar esse link do curso Verdadeiro Lucro Real. E quem fizer a inscrição pelo meu link vai ganhar uma masterclass de vendas para você poder vender seus serviços contábeis, saber chegar na empresa falando o que ela quer ouvir. Pronto, o negócio é seu. Você vai crescer na contabilidade como você merece. Afinal de contas, se você está numa live, hoje, terça-feira, assistindo uma live até o final, é porque você faz parte dos comprometidos. Você não é aquele preguiçoso, aquela preguiçosa. Esse aí nem vem. É melhor você nem vir. A gente quer só os contadores comprometidos, porque são esses que crescem, que fazem a classe contábil cada vez melhor e maior. Não é isso? Muito bom. Muito legal, Pedro. Que bom. Uma honra estar com você. Muito obrigado mesmo.
pelo convite. Sempre muito prazeroso a gente estar aqui com o teu público, nosso público, né? Que se juntam aqui. Estou vendo aí vários nomes conhecidos de amigos, de clientes, né? De gente bacana que nos acompanha, né? Que te segue também. Então é muito legal a gente ter essa oportunidade de bater um bom papo e, ao mesmo tempo, agregarmos valor às pessoas, né? Muito bacana. É isso aí, é isso aí. Esse é o novo mercado contábil, que os empresários contábeis trocam, aprendem e ensinam uns com os outros, e é isso que a gente está aqui fomentando. A gente descobriu que quanto mais a gente divide, mais multiplica na nossa vida, na vida de todo mundo. É isso que a gente faz todo dia. Lucas, obrigado por tudo, cara. Você é uma pessoa especial. Obrigado você. Ainda mais Imagina. Sucesso, saúde aí para você e para sua família. Nos vemos em breve. E você que está nos acompanhando, obrigado pela sua presença. Não perde a oportunidade. Se você quer fazer parte dos 3% da elite, da nata da contabilidade, me manda uma mensagem direto no Instagram, que eu te mando esse link agora, tá bom? Encerrando a live, galera. Beijo no coração. Valeu. Valeu. Tchau a todos. Um abraço. Sucesso.